Senhor Deus Todo-Poderoso, vamos dar início aos nossos estudos a respeito do Evangelho de Jesus, para que pedimos a assistência e proteção dos vossos bondosos mensageiros e do nosso anjo da guarda, a fim de que nos esclareçam a inteligência e nos deem o discernimento necessário a nós, os encarnados, e aos nossos irmãos desencarnados, que aqui vieram com a permissão do Pai para bem compreendermos o que vamos estudar. Rogamos a Jesus, o nosso mestre e guia, seja conosco e presida a nossa reunião. Em nome da irmã veneranda, a protetora desta casa, damos por aberta a reunião de estudos da presente noite. Que assim seja. Em combate. Ainda não resististes até o sangue, combatendo contra o pecado. Paulo, Hebreus 12, 4. O discípulo sincero do Evangelho vive em silenciosa batalha no campo do coração. A princípio, desenrola-se o combate em clima sereno, ao doce calor do lar tranquilo. As árvores das afeições domésticas amenizam as experiências mais fortes. Esperanças de todos os matizes povoam a alma, nem sempre atenta à realidade. Falam os ideais em voz alta, relativamente às vitórias por vindouras. O lutador domina os elementos materiais e não poucas vezes supõe consumado o triunfo verdadeiro. O trabalho, entretanto, continua. A vitória do espírito exige esforço integral do combate, e mais tarde, o lidador cristão é convidado a testemunhos mais ásperos, compelido à batalha solitária sem o recurso de outros tempos. A lei de renovação modifica-lhe os roteiros, subtrai-lhe as ilusões, seleciona-lhe os ideais. A morte devasta-lhe o círculo íntimo, submete-o ao insulamento, impele-o à meditação. O tempo impõe retiradas, mudanças e retificações. Muitos se desanimam na grande empreitada e voltam medrosos às sombras inferiores. Os que perseverarem, todavia, experimentarão a resistência até o sangue. Não se trata aqui, porém, do sangue das carnificinas, e sim dos laços consanguíneos que não somente unem o espírito ao vaso corpóreo, como também o enlaçam aos companheiros de séquito familiar. Quando o aprendiz receber a dor em si próprio, compreendendo-lhe a santificante finalidade, e exercer a justiça ou aceitá-la, acima de toda a preocupação dos elos consanguíneos, estará atingindo a sublime posição de triunfo no combate contra o mal. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, Senhor. E venha a nós o vosso reino, que seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos que nos têm ofendido. E não nos deixeis que entremos em tentações. Livrai-nos, Pai, de todo o mal, porque seu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Espíritos esclarecidos e benevolentes, bondosos mensageiros de Deus, que tendes por missão assistir aos homens e conduzi-los pelo bom caminho, sustentai-me nas provas desta vida. Dai-me força para suportá-las sem murmurar. Afastai de mim os maus pensamentos e fazei que eu não dê entrada a nenhum espírito que tentasse iludir-me e conduzir-me no caminho do mal. Esclarecei minha consciência com relação aos meus defeitos e tirai-me de sobre os olhos o véu do orgulho, capaz de impedir-lhe os perceber e confessá-los a mim mesmo. A ti, sobretudo, bondoso anjo da guarda, que mais particularmente velais por mim, e a todos vós, espíritos protetores, que por mim vos interessais, fazei que me torne digno da vossa proteção. Conheceis as minhas necessidades, que elas sejam atendidas segundo a vontade de Deus. Que a paz que irradia do coração de Jesus e que abrange toda a terra, possa ser assimilada por todos os corações aqui presentes,
tanto encarnados como os desencarnados, para que de posse dessa paz possamos compreender as leis que regem o mundo espiritual e ter a sabedoria de praticá-las em nossa vida diária. Em nome do nosso Mestre amado Jesus, da irmã veneranda e sua equipe espiritual que nos assiste, bem como dos nossos anjos da guarda, solicitamos que a água aqui exposta seja fluidificada em nosso benefício. E assim seja. Damos graças a Deus. Amém, Senhor. Você não realiza mudança de atitude, você também não pode gerar em você transformações morais. E digo mais, se você não muda a atitude e se impõe a uma mudança moral, você está realizando coisas no seu comportamento que não vão ter sustentação íntima sua, porque a sua atitude, no fundo, que é a sua maneira interior, é a sua postura interna, vai estar sendo diferente daquela postura que você está tendo no seu comportamento. Daí a importância da gente ter feito tanta investigação, análise e explicação sobre essa palavra atitude. A gente viu que ela é composta por 4 coisas que são fundamentais, que é as experiências anteriores que a gente teve, as nossas crenças, nossos valores e as influências sociais que a gente recebe. Então isso tudo a gente tem que analisar no contexto amplo que a gente vive, para que você mude essa postura interna. Entenda, é uma proposta interna tua que tem que mudar. E essa proposta interna sua, vendo a vida com uma visão diferente, vendo você com algo mais elevado que está ao seu alcance, faz com que nessa visão nova, com essa postura modificada, você construa as regras e normas novas na sua vida. Essas regras e normas que eu vou estar construindo é a minha atitude moral. É a mudança moral que eu vou estar realizando. Você muda as regras do modo de que você está vivendo, de que você quer alcançar aquilo. Você, quando, por exemplo, quer se libertar de um vício, você tem que mudar essa postura sua interna, de você querer realmente dizer para você mesmo que você não vai mais fazer aquilo. E em cima daquilo que você decide fazer, você vai montar as regras. A partir de hoje, eu vou agir desse jeito, assim, assim, assado, mudando meu comportamento. Quando você muda a sua atitude, a transformação moral acontece e o comportamento seu se modifica. Mas essa atitude, a gente pode encarar ela, e cada um vai ter um pouco disso aqui, dessa classificação, em que ele diz que a atitude pode ser positiva, negativa e neutra. Todos nós vamos estar passando por essas 3 fases, dependendo das provas, expiações e missões que a gente esteja realizando. Você não pode nunca dizer que vai ter sempre atitude positiva. Seria engano da sua parte. Nem tão pouco que vai ser negativa, nem tão pouco que vai ser neutra. A atitude positiva, ela se caracteriza pela abertura, pela resiliência, pela disposição para buscar soluções e oportunidades. A gente tem que entender que a pessoa, quando quer se construir, se edificar, quando ela quer se melhorar, ela abre as suas crenças limitadoras, ela amplia seus valores, ela melhora as influências sociais que ela vai estar envolvida, para que ela modifique as experiências passadas
construindo coisas novas na sua vida. É isso que a gente chama de atitude positiva. A abertura que você dá para você mesmo, para que você mude a sua crença, seus valores, o ambiente social e melhore a sua aprendizagem em relação a tudo aquilo que você já aprendeu com as experiências passadas. E você vai fazer isso não só com abertura, como ele diz aqui, mas com resiliência. Resiliência é você ter equilíbrio emocional. É você não se deixar abalar nem para euforia, nem para subserviência na sua vida. Você vai estar no ponto do meio, tendo equilíbrio com tudo aquilo que está chegando para você. Então você, para ter equilíbrio, para ter resiliência, você vai ter o controle das suas emoções. Você abre para que coisas novas penetrem, você controla as suas emoções naquilo que você precisa modificar. Entende? E aí você tem a disposição de construir algo novo em cima daquilo. Isso para qualquer circunstância que você esteja passando na vida. A gente sempre falou que nós estamos aqui passando por provas, expiações e missões. Quando a gente está realizando missões, a gente sempre tem, e o normal ter, essa atitude positiva. Porque as missões são coisas que eu já sei, já aprendi, e estou aqui para exercitar e para me aperfeiçoar. A pessoa que realiza a missão, ela busca melhorar naquilo que já faz parte dos seus talentos, faz parte dela, e ela quer complementar cada vez melhor aquilo. Então, toda missão, geralmente, você tem já uma atitude positiva para você melhorar a sua capacidade daquilo que você está realizando. Do mesmo modo, quando a gente está passando por expiações, aí já vem as nossas atitudes negativas. Porque a atitude negativa ela é caracterizada por uma postura de negativismo, pessimismo e resistência à mudança. O primeiro ímpeto que a pessoa tem quando está passando por uma expiação, ela repetir a experiência que ela fez na encarnação anterior, de uma maneira equivocada que ela viveu. Então você sente, quando está passando pela circunstância expiatória, o abalo emocional de seu primeiro impulso, de sua tendência, do seu ímpeto, ser realizar aquilo que você fez que era equivocado. Daí a pessoa querer muitas vezes negar a experiência. E muitas vezes ela parte com pessimismo, achando que não vai dar conta. E outras vezes com resistência à mudança. Entenda? Isso tudo são atitudes arrogantes de nossa parte. Porque tanto o negativismo quanto o pessimismo, ele engloba a resistência à mudança. E resistir à mudança é você ser arrogante, não querer se modificar naquilo que você está vivenciando. Então, diante das expiações que a gente está passando, a atitude nossa é negativa. Você tem que sair dessa atitude negativa. Você tem que sair desse pessimismo, você tem que sair dessa resistência à mudança, você tem que abrir suas crenças, você tem que transformar ela positiva. Você tem que abrir-se para isso. Você tem que ter equilíbrio emocional diante disso. E você tem que entender que você precisa mudar. Por quê? Porque aquela experiência negativa que você está vivendo hoje, que diz respeito a algo que você fez ontem, quando chegou no mundo espiritual, na encarnação anterior, você sentiu um peso em você da negatividade do que você praticou. Aquilo te incomoda, aquilo te perturba, porque você fica dia e noite, noite e dia, relembrando aquilo que você fez de negativo. Se você quer ter uma experiência
e saber como é que isso se processa, você vai ler o livro Memórias do Suicida. Você vê o que é uma atitude negativa que eles fizeram na encarnação anterior, praticando mal, destruindo o seu próprio corpo. A situação que eles se encontram no mundo espiritual é o tempo inteiro revivendo o modo equivocado da atitude que realizaram. É algo que incomoda. A pessoa que não tem um bom preparo emocional, muitas vezes ela para no livro quando ele está descrevendo o que acontece com eles ali. Ela se sente muito incomodada. Entende? E eu quero que você perceba que esse incômodo que a pessoa sente não é porque ela está lendo o que está escrito lá. É porque interiormente ela sente aquilo com aquilo que ela já fez nas encarnações anteriores. Aquilo incomoda, aquilo perturba, ela não sabe de onde veio, mas é uma postura subconsciente da criatura. Então, quando você vê as pessoas agindo desse jeito, você deve ter essa capacidade de entendimento para que você possa ajudá-las a vencer essas dificuldades. Senão, ela, diante dessa atitude negativa que ela está vendo na descrição daquele livro, ela se nega a continuar lendo. Ela não quer ir adiante. E o que é mais? Muitas vezes, as pessoas desistem de continuar estudando a própria doutrina espírita. São muitos que partem para essa atitude pessimista. Ah, não, isso aí não é para mim não, isso aí é para os outros, isso aí é para as outras pessoas. Entende? E eles fogem daquilo que seria a tábua da salvação da sua encarnação. Então, compreenda que nós todos, e é natural que seja assim, a gente sinta esse primeiro impulso diante das expiações com essa resistência à mudança. Mas o que você tem que fazer diante disso é ter essa visão diferente, modificar a sua postura interna. E eu te garanto uma coisa, sabe? Para você modificar uma postura interna sua, você tem que partir para em busca de conhecimentos mesmo. Porque vai ser os conhecimentos que vão responder às dúvidas que vão estar surgindo em você. Quanto mais você conhecer, mais resposta você vai ter para as suas dúvidas, para os seus questionamentos. E quanto mais você tiver lucidez e convicção daquilo que você precisa realizar, maior vai ser a tua fé para colocar isso em prática. Por isso que a gente costuma definir fé com esse sentimento de convicção íntima do bom proceder que eu sei que eu devo fazer. Esse sentimento que vai trazer a energia, a motivação para o teu esforço, para que o esforço mobilize sua vontade e coloque em prática aquilo que você precisa exercitar. Então a gente precisa, diante das dificuldades que a vida nos oferece, trabalhar em nós uma postura positiva, enxergar de uma maneira diferente, sair do padrão humano cotidiano que você vive, olhar mais com os olhos do espírito, porque vai ser com esse olhar espiritual que você vai relembrar todas aquilo que você estudou no mundo espiritual e que vai te trazer informações importantes para que você tenha uma postura positiva. Você tem que sair da vista humana e penetrar na visão espiritual que está ao teu alcance. Isso é um trabalho interior de cada criatura. Ninguém vai fazer isso pelo outro. É você que tem que fazer isso por você. Você não pode colocar isso na dependência do seu cônjuge, ou nem do seu pai, nem dos seus filhos, nem dos seus colegas, nem de ninguém. É uma postura íntima. É você com você mesmo. Então, a dor está te batendo a porta, olha para o teu espírito, que ele vai saber a conduta amorosa que ele tem que praticar. Se você continuar olhando para a dor, você continua com um problema sem solução. A gente precisa entender isso, porque a dor que eu sinto
que vem principalmente das minhas expiações, elas geram uma atitude negativa do ponto de vista humano. Eu vou estar olhando com minha visão espiritual para desenvolver uma atitude positiva, praticando a atitude correta em cima daquilo que está me gerando dor. Porque, diga-se de passagem, a dor por si só não corrige ninguém. A única coisa que corrige a criatura é fazer o bem. Então só existe um caminho que a gente deve percorrer na vida. É o caminho do bem. As outras coisas são circunstâncias que você está vivendo para você trabalhar em você o caminho do bem. Se eu estou passando por uma missão, eu vou trabalhar cada vez mais no caminho do bem, me aprimorando nessa missão. Se eu estou passando por uma expiação, uma situação dolorosa e sofrida, eu vou ter que trabalhar o caminho do bem em cima dessa situação dolorosa. A dor não te mobiliza para que você resolva nada. Você só vai resolver quando você faz o bem, quando você pratica a atitude amorosa. Sabe? Mas, fora a atitude positiva e negativa, nós também temos o que a gente chama de atitude neutra, que é caracterizada pela falta de emoção ou de envolvimento emocional em relação a algo. E aqui a gente precisa pensar com um pouco de carinho, porque eu falei para vocês que a gente passa por missão, por expiação e por prova. A atitude neutra ela acontece quando você está passando pela situação de prova, e você está vivenciando algo aqui na vida que você nunca vivenciou antes. Toda prova, eu estou entrando em contato com algo que ainda não foi desenvolvido em mim. Então eu não tenho nenhuma emoção em relação àquilo que eu também não conheci. Entende? Então, a primeira coisa que eu sinto com algo novo que eu estou vivenciando, eu desenvolvo um afeto. Esse afeto é algo agradável ou desagradável que eu vou sentir com aquilo que eu não tinha contato antes. E esse agradável ou desagradável vai mexer em mim, porque vai desencadear uma atitude que era neutra, mas que agora eu posso desenvolver em mim algo que pode ser positivo ou negativo em relação a essa experiência. Quando começo a ter a emoção de algo que eu não conheço, eu já estou desenvolvendo uma atitude pela qualificação que eu dou para essa emoção. Essa história da pessoa dizer, ô fulano, vamos trabalhar com neutralidade em relação a isso. Isso é mentira. Não existe neutralidade naquilo que você conhece. Se você conhece alguma coisa, você já tem interiormente em você algo que é positivo ou algo que é negativo em relação a aquilo. Você pode tentar se desarmar um pouco daquela visão que você tem, para que você melhore sua atitude positiva naquilo que antes era negativo. Aí sim. Então você pode convidar o outro, olha, eu sei que você pensa desse jeito, mas dá para a gente conversar e você analisar de um ângulo diferente que eu vou te apresentar. Aí a coisa é mais lógica e mais coerente do que você pedir para a pessoa agir com neutralidade, porque vai ser impossível agir com neutralidade. E é assim que a gente tem que entender. Tudo que você conhece, tudo que faz parte de você, você já tem uma tendência, seja a ser positiva, seja a ser negativa. E você tem que entender que você é desse jeito. E que não existe essa neutralidade naquilo que você já teve contato. Certo? Então a gente vai desenvolvendo afetos e os nossos afetos vão gerando atitudes, entende? E isso faz parte da nossa aprendizagem. Porque todos nós, encarnados, passamos pelas essas 3 experiências aqui. Toda pessoa nova que eu conheço, que eu nunca conheci antes,
é uma prova na minha vida. Porque não existe ninguém igual a ninguém. Essa pessoa nova que eu estou conhecendo, nessa encarnação, que eu não conhecia antes, ela tem algo novo que vai trazer para mim. E eu também tenho algo novo que vou levar para ela. Toda vez que eu amplio o meu raio de contato com outras criaturas, eu estou passando por provas de experiências, por circunstâncias novas que essas criaturas vão estar trazendo para mim. Toda vez que eu estou relembrando ou revivendo com pessoas que eu já vivi e que tive envolvimento negativo, são expiações. E toda vez que eu estou tendo algo que foi positivo e que eu estou ampliando essa positividade, está sendo uma missão. Então daí a importância da gente conhecer esse tipo de postura que a gente tem dentro de nós, que é uma postura interna, que vai influenciar as nossas decisões. Você tem que mobilizar isso em você, mudar sua atitude para o lado positivo da vida. Independente da circunstância que você esteja vivendo, seja prova, seja expiação, seja missão, você pode melhorar sempre. E é isso que a gente chama de inteligência emocional. É trabalho de consolidação universal. Toda pessoa, toda e qualquer criatura pode melhorar suas emoções, independente da circunstância que ele esteja vivendo. Só não melhora quem não quer melhorar, aquele que continua com a atitude negativa. Porque quando você quer melhorar e ter uma atitude positiva, você melhora as suas emoções. E melhorando suas emoções, você está ampliando a sua afetividade e que vai estar gerando cada vez mais pensamentos edificantes na tua vida. Então é a partir dessa mudança de atitude que ele chega a essa conclusão a respeito das curas que a gente precisa fazer. E a cura real é a de dentro para fora. É a transformação moral que gera a mudança de comportamento existencial do ser. Transformação moral é essa que vem da mudança de atitude diante da vida que a pessoa está sendo convidada a ter, seja ela por prova, seja ela por expiação, seja ela por missão. Então a gente precisa ter essa visão, porque se você faz assim com você, você tenha já dentro de você tudo que você precisa para levar também para que os outros aprendam também desse jeito. Porque se você acha que vai curar alguém de fora para dentro, você vai estar mentindo e está enganando, não só a você, como está enganando aos outros. Muitas vezes a gente encontra, para falar a verdade, a maioria das vezes é o que a gente encontra nos consultórios da gente. Pessoas querendo atitudes exteriores para que venham trazer a cura para os seus problemas que passam na sua vida. Seja problemas mentais, seja problemas físicos. E a gente sempre explica, e a gente sempre leva para elas o que a gente chama de psicoeducação, para que elas procurem mudar dentro delas. Eu sempre costumo falar, e que é bem compreensível para eles, e que a gente aprende isso dentro da doutrina espírita. Kardec fala isso no nosso livro dos Espíritos. Todo efeito tem sua causa. Entende? E eu falo para eles, esse remédio que eu estou te dando é matéria, vai atuar na tua matéria, vai modificar o efeito do que tu está sentindo no teu corpo. Esse remédio não vai mudar a causa dos teus problemas. A causa dos teus problemas é você que tem que mudar. Quando você mudar a maneira de viver e de encarar a vida. Isso quer dizer, quando você mudar de atitude. Entende? E à medida que a gente vai falando, a gente vai conseguindo tocar a criatura para que ela, dentro do alívio e do efeito que está sendo abrandado pela medicação que ela vai estar recebendo, seja suficiente para que ela tenha energias dentro dela
e se modifique em suas atitudes para que modifique com essas transformações morais e essas transformações morais modifiquem o seu comportamento. É assim que funciona para tudo. Não existe outra maneira de você ajudar aos outros se não ser eles trabalhando por si mesmos em busca das suas melhoras. Caso contrário, a pessoa pode ter alívios, mas não vai ter jamais a cura. E aí vai acontecer algo que é muito desagradável, que é o que ele nos chama a atenção agora com essa fala, em que ele diz o seguinte: as soluções apressadas não erradicam o mal, que permanece aguardando a oportunidade para a recidiva piorada com novos gravames da leviandade. Gravames são encargos onde o agravam. Então, se você não faz a maneira correta da cura que você precisa realizar, da doença, seja física ou seja mental, da experiência negativa que você esteja vivendo, se você não faz o bem, se você não age com atitude amorosa para com você e para com os outros, você pode ter alívios. E tem. Muitas vezes, eu já fui questionado a respeito dessas cirurgias espíritas que fazem à distância. E muitas pessoas já fizeram e tiveram alívio. E depois de 1 ano, 2 anos, a coisa ficou mais complicada para eles. E eles perguntam para mim, já não foi só uma vez, não, foram várias vezes, por que é que Deus permite isso? Lógico que Deus permite. Deus te dá o caminho correto do bem para você praticar. Se você não quer seguir esse caminho correto, o problema é seu. Você vai colher os frutos da sua inconsequência. Não é que Deus permite ou não permite. Ele deixa que você haja para que você, agindo, seja o construtor de si mesmo. Se você quer ficar construindo ilusões na sua vida, paciência. Você pode ficar construindo ilusões na sua vida. Você vai receber o troco disso lá na frente. É o que acontece. Então, que a gente não tenha essas soluções apressadas que ele fala aqui. Essas meias soluções em que eu vou tratar só o corpo, ou muitas vezes vou tratar só o lado espiritual. Eu tenho que tratar a essência da minha alma. É a minha essência que tem que mudar, que progredir, que se corrigir, que se melhorar. É isso que eu tenho que entender. Porque vai ser a mudança da alma, dessa atitude dela, que vai fazer com que ela modifique as regras e normas que estava vivendo, para que seu comportamento volte para o caminho do bem e da verdade que ele tinha fugido. Então, toda vez que você faz algo equivocado, que não seja desse jeito, você está fazendo com que a doença continue. E toda vez que a doença continua, e que eu desprezo a oportunidade de um tratamento, a recrudescência dela vem sempre mais grave. Eu sempre falo para vocês aqui no caso da depressão. É uma doença, infelizmente, muito comum e que todo mundo tem na sua família. Não tem uma família que não tem um deprimido. E a gente sempre fala em matéria de estatística, né? Porque se você tem um transtorno depressivo leve, tratado com medicamento, 75% de cura. Com psicoterapia, 75% de cura. Quando você junta os dois, 95% de cura. Se você faz direito, 95% de cura. Mas eu já trouxe para vocês essa estatística, vou relembrar. A permanência do tratamento medicamentoso, depois de 3 meses no tratamento de depressão leve, é apenas de 35%. É isso mesmo que você está escutando. O resto abandona o tratamento. Não termina. Estou falando 3 meses. O alívio que a pessoa tem, ela já se acha que está boa, que não precisa fazer do jeito que o médico falou,
abandona o tratamento e segue adiante. A doença vai retroceder. E quando ela retorna, entenda, a oportunidade de cura é extremamente reduzida, porque no mínimo vai ser 80% das pessoas que vão precisar de tratamento medicamentoso o resto da sua encarnação. Não vai ser mais um ano de tratamento, é o resto da encarnação inteira. A pessoa precisa entender que toda vez que você perde o tempo de tratamento da doença, a coisa vai se agravar. Então isso que ele fala aqui, para uma recidida piorada, com os novos gravames da leviandade, com o agravo, olha o termo que ele usa, leviandade, quando você não faz o tratamento correto. Eu falo para vocês isso no consultório com tratamento de depressão, em que a pessoa está lá com sintomas já limitantes na vida dele, e que os familiares estão envolvidos, e também estão sofrendo com isso. Pois é, 35% apenas que continua com medicamento depois do terceiro mês. O resto abandona. O que é que você acha que acontece dentro de uma casa espírita quando estão aqui se tratando? O que é que você acha? Você acha que a postura vai ser diferente? A primeira melhora que a pessoa tem, ela some. Ela acha que já está tudo bom. Qualquer alívio que ela tem, ela acha que não precisa mudar mais nada na vida dela. E já foi curada. Ela acha que pode continuar sendo do jeito que ela sempre foi. E aí só vai dar cabeçada. E é isso que as pessoas precisam entender. Porque, entenda, do ponto de vista de tratamento, de tudo que eu posso fazer na vida, só existe duas correntes, sabe? Se eu faço o certo, eu vou ter benefício, vai ser melhorado. Se eu faço errado, cada vez mais eu vou estar me agravando naquilo que eu não estou corrigindo. E isso é muito grave, gente. Isso é muito grave. Essa semana passada mesmo, uma criança, inclusive que eu tinha feito consulta dela há 12 anos atrás, ela se matou. E por quê? Porque as coisas não estavam sendo feitas corretas e elas vão se agravando, vão se agravando, vão se agravando. A resistência vai cada vez mais diminuindo. E é o que eu estou falando aqui. São atitudes levianas que as pessoas tomam com a sua própria vida. Sabe das coisas que tem que fazer, sabe das medicações que precisa tomar, sabe das doenças que tem, compreende as doenças, porque a gente mostra a doença como é, ela sabe a história da evolução da doença, sabe que vai precisar levar isso adiante a encarnação inteira, e elas se recusam a fazer aquilo que a própria vida está pedindo para ela fazer. E chega ao ponto de tirar a sua própria vida. É a coisa muito grave que a gente está vivendo. Por isso, é importante a gente estudar e ter essa noção com profundidade de como a gente deve trabalhar as curas que todos nós precisamos realizar nessa encarnação. Todos nós somos almas doentes. Todos nós temos doenças físicas. Todos nós temos nossos comprometimentos diante da vida, diante de Deus. Todos nós precisamos seguir por esse caminho correto. Não existe outro caminho. Ou é o certo ou é o errado. E quando a gente fala de certo e errado, a gente fala de moralidade. Moralidade são regras que eu tenho para mim, para eu agir da maneira correta e para eu evitar a maneira errada. A gente precisa entender isso. Mas a minha moralidade só vai ter consistência quando eu mudo a minha atitude, que é essa mudança de atitude, é essa disposição íntima de querer fazer diferente, de aceitar a expiação, para que eu torne a expiação numa prova. Eu tenho que transformar a expiação numa provação. Se eu não transformar a expiação numa provação, eu posso passar pela dor, mas eu não vou estar extraindo aquilo que eu precisava extrair dela. E como eu não estou extraindo aquilo que eu preciso, eu estou
empurrando a doença para frente. E o que é que acontece? Quanto mais tempo eu passo com a doença, menor vai ser minha resistência diante daquilo. E quando a minha resistência vai caindo, a minha capacidade de responder da maneira correta também vai diminuindo. E chega ao ponto em que eu fico sem energia por parte de mim mesmo e termino cometendo loucuras, como essas criaturas que cometem suicídio. E, no fundo, em cima disso tudo, existe o agravante das influências espirituais que me perturbam. Porque todos nós aqui na Terra, como está escrito no nosso livro dos Espíritos, a respeito dos anjos de guarda, no final, Kardec faz um quadro sinóptico bem ilustrativo, em que ele fala que todos nós temos duas influências positivas. Uma sempre superior, que é o nosso anjo da guarda, e outra superior, não tão elevada quanto o anjo da guarda, que são os espíritos familiares. Mas temos também duas influências negativas, que são nossos espíritos simpáticos, que não querem que a gente vá adiante, por isso que são simpáticos, porque se eu for adiante, eles também vão ter que ir, eles não querem ir, e aí, que é a obsessão não odiosa, e temos aquelas influências negativas, que é a obsessão odiosa, que vem por inveja, por vingança, por covardia, ou por oposição ao caminho do bem que você queira trilhar. Então, no meio dessas provas, expiações e missões, eu tenho do meu lado essas duas correntes, de positividade e de negatividade. A de positividade vai estar me mostrando o que é certo. A de negatividade vai mostrar o caminho errado da vida. Então, quando eu estou tendencioso a fazer o que é negativo, eu estou me identificando com esses espíritos que levam à negatividade. São eles, os espíritos simpáticos e aqueles que têm a obsessão odiosa, que querem diretamente me prejudicar. Então, quando eu me recuso a fazer o que é certo, que é a positividade, que é o anjo da guarda e os espíritos familiares, o meu intercâmbio mental ele está deslocado do lado negativo. Então, além das influências e da minha má vontade, eu vou ter essas influências negativas em cima dessa decisão equivocada que eu terei para mim mesmo. Então, essa piora que a doença vai ter, e vai recrudescer, eu, além de ter menos energia para reagir, eu vou ter menos resistência no meu corpo e vou ter mais influências negativas para me colocar no caminho equivocado da vida, gerando cada vez mais dor e mais sofrimento. Então a gente tem que ter muito cuidado quanto isso, sabe? Para que a gente não tome soluções apressadas, para que a gente saiba fazer a coisa correta, mudando de atitude, ampliando nossos padrões morais, para que nosso comportamento, realizado pela nossa vontade, seja um comportamento decisivo, em que a pessoa muda, porque quem muda não volta atrás, ele realmente mudou. Quem muda não tenta, ele realmente muda. Muita paz a todos. Na semana que vem a gente continua com os nossos estudos. No livro A Coragem da Fé, de Bezerra de Menezes, perseverai. Essa mensagem de Bezerra, ela é uma das mensagens nessa encarnação que eu considero, de mim para comigo mesmo, a mais importante e mais significativa que eu tive em minha existência até o momento. E acho que também é importante para todos nós. Ele diz o seguinte: filhos, perseverai no testemunho da fé espírita que abraçaste, ante as revivescências do Evangelho do Senhor. Não recueis ante as provas que vos são necessárias ao burilamento,
Sustentai a coragem na luta, conscientes de que toda conquista no domínio do espírito reclama esforço e sacrifício continuado. Ninguém ascende aos cimos de passos presos à retaguarda. A doutrina espírita liberta o pensamento. No entanto, aquele que procura superar o comodismo intelectual de séculos sempre encontrará oposição. É natural, pois, que as trevas conspirem contra os vossos anseios de elevação. Os espíritos, quer encarnados, quer desencarnados, habituados à mesmice em que vivem, haverão de pelejar para vos desalentar em vossos novos propósitos na existência. Muitos vos tentarão com o imediatismo dos prazeres mundanos e com as facilidades materiais do caminho. Outros urdirão sofismas, com o intento de vos afastar dos objetivos superiores que concentrastes, na necessidade da renovação íntima. Sem que percais de vista a trajetória do Cristo, não ouvideis que a obra da redenção humana diz respeito a cada espírito em particular. A hora do testemunho é uma hora solitária. Em torno há culpos e injúrias, hostilidades e incompreensão. Não raro, amigos e companheiros permanecerão à distância, vos contemplando as reações. Convosco não tereis por escora, na áspera subida, outra que não seja a cruz que vos pesa nos ombros. Quase ninguém vos verá o pranto que se vos escorre na face, confundindo-se com o suor derramado no cumprimento do dever. Inevitável a sensação de extremo abandono dos homens, que vos deve induzir a bem maior confiança em Deus. Filhos, não permuteis o que é eterno pelo que é transitório. Embora, sob duros reveses, insisti na prática do bem aos semelhantes e tomai a iniciativa do perdão, na certeza de que o tempo urge e que, ao termo da vossa caminhada sobre a terra, não tereis outro céu que não seja o da consciência tranquila. Muita paz a todos.